Olá pessoal, estamos iniciando nossa apresentação sobre o conhecimento, que é apenas uma aproximação dessa temática e seus conceitos. Então, num primeiro momento, a gente pergunta o que é o conhecimento, que para nós se traduz no saber das coisas, em explicar os fenômenos da natureza e essas coisas. Também significa que eu posso sentir as coisas, ver, enxergar, cheirar, etc., e repassar através do processo de comunicação para as outras pessoas. Também eu posso fazer uma relação entre uma coisa e outra, né? Se eu sentir, por exemplo, cheiro de café, eu sei que houve fogo para fazer aquele café, houve aquecimento para fazer aquele café. E se eu falar para outra pessoa que eu estava tomando um café, a outra pessoa, mesmo sem ver que eu estava tomando café, saberá do que se trata. Portanto, há um processo de conhecimento usando a linguagem. Também o conhecimento é entender como é que se faz as coisas e como os fenômenos, as máquinas, as coisas no mundo funcionam, né? Então, basicamente é para compreender as coisas. Se eu falo do café, o cheiro do café é uma forma de conhecimento. Se eu falo que eu tenho aqui uma panela de barro com uma colher de madeira e é uma farofa, uma técnica indígena, todos vão saber o que é farofa, pelo menos aqui no Brasil, porque assim entendem. Se eu falar o que é uma árvore, todo mundo entende o conceito de uma árvore, um ser vivo, grande, etc. Predomina o verde na copa e assim por diante. Então, esses conhecimentos que estão aqui demonstrados nessas figuras são conhecimentos um pouco mais fáceis da gente repassar esses conceitos. Agora, tem conceitos que são mais em nível mental ou intersubjetivos. É o caso, por exemplo, do termo infinito. Qual é o conceito de infinito? Eu não consigo demonstrar para alguém o infinito. Saudade. Saudade é um sentimento próprio, mas eu consigo, pela intersubjetividade, quer dizer, a minha relação com outra pessoa no mundo, consigo entender o que é saudade, inclusive a saudade do outro, mesmo que eu não consiga sentir a saudade do outro, mas eu entendo do que está falando. Um outro conhecimento, por exemplo, é o conhecimento da lei, que é um aspecto da política, um aspecto cultural. A lei é uma criação humana e eu consigo entender pelo processo do conhecimento o que seja uma lei. Bem, então nós partimos então para um termo no conhecimento chamado epistemologia, que significa uma disciplina, né, que trata do conhecimento científico do saber, né? Mas também podemos dizer que a epistemologia abrange todos os saberes. Hoje, a palavra epistemologia está mais ligado ao conhecimento científico, sobretudo o que é um conhecimento, conhecimento científico e os limites deste conhecimento. Vamos entender assim. Nós temos um mundo da verdade, a essência das coisas universais. E nós temos um mundo da confiança. Se alguém fala ou eu vejo alguma coisa, eu tenho que ter uma confiança nos meus sentidos. Se eu vejo uma árvore, eu tenho que ter uma crença que o meu olho está dando a verdade. Então, entre a verdade e o grande mundo da confiança, eu tenho as crenças verdadeiras, que é aquilo que eu sinto, que eu percebo e consigo fazer algumas demonstrações para mim mesmo. Contudo, o conhecimento é aquilo que se trata de uma confiança verdadeira e justificada. Portanto, eu tenho que ter capacidades racionais para aquele conhecimento e, no caso da ciência, o conhecimento científico, eu tenho que ter capacidade de demonstrações e demonstrações também como eu chego àquele conhecimento. Então, conhecer, né, como a gente vê aqui, é uma pequena parte entre a grande verdade e a grande confiança naquilo que nós conhecemos, né? O conhecimento é possível para o ser humano? Alguns acham que é impossível, que o conhecimento não está disponível para o ser humano conhecer. Outros acham que é apenas provável. Essa postura é uma postura cética. Há outros que acreditam como um dogma a verdade imutável, que tudo é possível conhecer, e ainda aqueles que acham que o conhecimento pode ser parcialmente obtido pelo ser humano, ou ainda quando é obtido participando pela nossa consciência, dando significação ao conhecimento. O conhecimento não existe por si só, ele existe porque o ser humano o conhece, portanto, é uma via de mão dupla. Quais são as formas, ou ainda eu diria, as interfaces? O que intermedia o mundo e a nossa
consciência para o conhecimento. A primeira interface que o ser humano conheceu para explicações dos fenômenos é a interface do mito. É a explicação extraordinária, às vezes de um passado remoto, de forças não humanas, de maneira alegórica, fantástica, e ela tem muita força porque a força do coletivo. Alguém fala que é verdade, outro acredita, outro repassa. E a astrologia, por exemplo, é um conhecimento que se preserva até hoje. Tem muita gente que acredita na astrologia, que é um conhecimento mitológico. No caso, a astrologia se disse que é das forças não humanas dos planetas, né, dos astros. Uma outra forma de conhecimento é através da religião. A religião que tem origem na grande questão da morte, né, a dúvida perante a morte, se a gente continua ou não depois da morte tendo algum nível de entendimento, de consciência, que mundo que existe após a morte, e a gente cria também divindades, todas as culturas, todos os povos criam divindades, e há algumas formas que essas religiões dizem que o conhecimento chega até nós. Através da revelação, onde a divindade revela para nós a verdade, ou através do êxtase místico, que a pessoa se eleva espiritualmente, chega até a verdade, até o mundo desse uno perfeito, onipotente. O êxtase místico pode ser obtido pela meditação, pelo mantra repetitivo, também pelo processo, às vezes químico, de cheirar alguma erva e tal, como existia lá nos oráculos na Grécia. Também existe a crença de que o conhecimento pode vir por emanações divinas, como os neoplatônicos falavam, que os deuses, né, o mundo uno, emanavam radiações de conhecimento que chegavam para as pessoas. Uma terceira interface do conhecimento é o senso comum. O senso comum é o conhecimento do dia a dia. Em geral, a gente tem esses conhecimentos para a sobrevivência de uma maneira muito eficaz, às vezes pela tentativa e erro, né? Tenta-se fazer um procedimento, por exemplo, construir uma casa e aquela casa de barro cai, mas você juntando barro e mais bambu, etc., a casa permanece de pé, portanto, numa tentativa e erro, esse conhecimento é repassado adiante. Né? Nós temos um exemplo muito eloquente dessa questão da tentativa e erro, que é a técnica da fabricação da farinha de mandioca pelos indígenas. Através do conhecimento obtido por tentativa e erro, eles chegaram à produção da farinha de mandioca, que foi a grande alimentação do Brasil colonial. Então, o senso comum ele é baseado basicamente numa espécie de sensações que a pessoa tende a avaliar qualitativamente pelo que lhe interessa, pelo que ele sente, pelo que ele deseja, pelas finalidades das pessoas. Né? Então, é passional. O senso comum é bastante passional. Né? Se eu não gosto de uma determinada coisa, eu digo que aquilo não funciona. Né? Uma quarta interface do conhecimento é a filosofia. A filosofia estuda a ética, que é analisar as questões que são adequadas, inadequadas, certo, errado. A estética, analisar as coisas pelo juízo do gosto. A lógica, as inferências, as premissas e as suas coerências. Né? Também significa a capacidade crítica da razão. Então, a filosofia, eu diria que é uma disciplina da filosofia, a epistemologia, que reflete todos esses demais conhecimentos, inclusive essa última interface, que é o conhecimento advindo da ciência. Percebemos aqui, as interfaces são o mito, religião, senso comum, filosofia e, por fim, a ciência. O que é a ciência? Rapidamente. É uma atividade racional que tem um caminho que se segue para chegar a essa verdade, ou eliminar pelo menos o falso, e esse caminho é sistematizado com conclusões. Então temos uma teoria. Então a ciência ela procura alcançar a realidade afastando sempre as coisas falsas. Para isso ela tem um método ou um caminho, usa a racionalidade, tem o rigor e assim por diante. Temos uma frase aqui que para ilustrar, já terminando nossa exposição, que o Stephen Hawking diz que há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. Então a ciência vencerá porque funciona.
A pergunta é: a ciência realmente funciona? E a religião também funciona? Né? A, a ciência é infalível, a religião é infalível. Então, para nós, que nós temos uma postura crítica, uma postura de indagação perante o mundo, a gente tem que questionar tanto uma como outra, entendendo que é um processo de construção humana e é a nossa tarefa que nós faremos a partir da próxima aula. Muito obrigado por vocês terem assistido conosco, fazendo um breve resumo. Então, o conhecimento é uma forma da gente se relacionar com o mundo e tentar aprender a verdade do mundo, estando entre a confiança naquilo que nós aprendemos e a verdade. E uma das formas da gente dizer que existe conhecimento é quando nós cremos naquilo de forma justificada. E há várias formas da gente obter o conhecimento. Um deles, a forma mais aceitável até hoje, mais eficiente e mais eficaz, é através da ciência. Muito obrigado, até a próxima.